aqui. Olha, das vezes ouvi lobos. Olha. Ora, muito bem-vindas e bem-vindos ao terceiro episódio do Transmontanitos. Antes de mais, se ainda não seguem o YouTube do Transmontanitos, passem a seguir. É importante para nós, para o canal continuar a crescer, o projeto continuar a crescer. Hoje trazemos mais temas daqueles bons, daqueles que nós gostamos de conversar. Importam à sociedade. Aliás, isto é hoje, especialmente este primeiro tema, é uma discussão que eu ando já há alguns anos a querer ter. Portanto, este vai ser muito importante. Atenda à mãe. Atenda à mãe, pois. Atenda à mãe. É a mãe. Atenda. Vou-te atender. Isto vai cortar. É dos poucos motivos para parar um podcast. Pronto. Combinado. Certo. Tchau. Até logo. Tchau. Ora, depois desta interrupção, por causa de uma chamada da mãe, que... pronto, é o único motivo válido para interromper um podcast. Porque senão depois é tenso, se não atendermos, depois, porquê é que não atendeste? Não é? A nós nunca atende. Ou, aliás, atende, mas faz uma coisa, que é, está a falar com outra pessoa e continua a falar com outra pessoa. E atende, e nós estamos, às vezes, já chegou a estar 1 minuto. Mas mães têm isenção de horário. Tem isenção. Tem isenção de horário nas chamadas, portanto é Exato. Diferente. Pronto, mas voltando ao tema principal de hoje, é uma coisa que eu sinto que vou falar disto ainda com a voz a tremer, porque isto afetou muito a infância. Provavelmente uma boa parte dos millennials que viviam em aldeias foram afetados por este flagelo, por esta coisa que foi traumática. Para mim era traumático. Eu sempre chegava a casa da escola, eu pensava, rezo, não rezo, não é? Porque pode acontecer. Então, para não estar aqui a alongar, o que é que acontecia? Quando, em dias, eu ia dizer em dias de tempestade, mas nem era preciso ver tempestade, bastava um vento, um bocadinho de vento a mais, qualquer a costume, e a antena, aquelas antenas mais velhas, não eram parabólicas, aquelas antenas, não é? Aquilo assim muito mal amanhado, bastava virar um bocadinho e deixávamos de ter canais. E, aliás, deixávamos de ter canais... normalmente a RTP2 nunca falhava. Só ficavam os inúteis, basicamente. A da Assembleia da República. Não havia nessa altura. Não havia Assembleia da República. Não havia. O RTV ainda não havia. Não. Atenção, não acho que seja inútil esse. Não é inútil. Para uma criança. Mas para uma criança era. Uma criança era muito para inútil. Uma criança. E aliás, ficavam os canais espanhóis. Certíssimo. Os canais espanhóis ficava a RTP2, que era uma chatice. Porquê? Porque, atenção, eu gosto muito da RTP2, mas naquela altura não passava aquilo que eu queria que passasse. Porquê? Porque o meu canal preferido, aliás, nem era o canal preferido, era o que eu queria ver, era Dragon Ball, que dava na SIC. Era sempre a SIC. Portanto, houve ali um período em que era à tarde, era ao final da tarde, por volta das 5h30, dava, porque eu lembro-me, né, de chegar da escola, casa e tal, fazer a fogueira e ficar à espera que desse Dragon Ball e rezar para que a antena não tivesse virado nesse dia. Ou então aos sábados de manhã. Era o que eu ia dizer, isso era o pior. Quando tu te levantavas ao sábado de manhã para ir ver os bonecos e por alguma razão ligavas a televisão e eras a primeira a ligar a televisão no dia, não é? Porque a tua mãe já se tinha levantado, mas a vida que já tinha ido. E os bonecos não estavam a dar, e o teu pai não estava em casa, nem a tua mãe, ou seja, ninguém podia ir ao telhado. Isto era uma coisa, isto era um evento, ir ao telhado. E depois, normalmente era o nosso pai que ia ao telhado, uma de nós ficava cá abaixo, na televisão, e dizia, está a apanhar. Já estava. Olha, vira mais um bocadinho. Ai, já está. E depois havia outra coisa, que era, pronto, se calhar nas outras casas talvez não fosse assim, mas a nossa casa, o que é que nós tínhamos? Nós tínhamos o leitor VHS, né, o vídeo, que estava, a antena, o cabo da antena ligava ao vídeo. VHS. Ou seja, quando falhava, isto é mais traumático, eu prefiro o grão. Eu prefiro ver o grão na televisão. Quando falhava, o ecrã ficava todo azul, porque o sinal era transformado no vídeo e passava para a televisão um sinal em azul. Eu vou mostrar o que é um vídeo, porque provavelmente pessoas que estão a ver agora, que gerações mais novas, já não sabem o que é um vídeo. O que é o VHS? O VHS. Aliás, o leitor de VHS era uma coisa assim. Este é o nosso primeiro leitor de VHS. Primeiro e único. Último, porque foi sempre este que esteve cá em casa, não me lembro de outro. Ainda me lembro do som do botão. Tac,
mais. E depois, eu estava a falar de Dragon Ball, isto é um VHS, não é? Então tínhamos aqui os cassetes, vários filmes. Porquê? Porque aos sábados de manhã passava Dragon Ball, mas os filmes de Dragon Ball, porque para além da série, depois também faziam filmes, pronto, que normalmente eram tinham a base dos episódios, não é? E aos sábados de manhã, quando passava, normalmente era sempre o pior dia, porque aos sábados, por norma, a antena tinha virado. Era sempre, também porque era quando nasci que dava... eu agora esqueço-me do nome daquilo, não é? Porque assim que tinha um programa que era com vários bonecos. Aquilo era Disney qualquer coisa, não era? Antes de ser Disney era outro nome. E eu já me esqueci e agora não me estou a conseguir lembrar. Isso era com o Francisco qualquer Chegou, coisa, não era? a Carolina Patrocínio também lá esteve. Exatamente. Teve muita gente, aquilo depois teve muita gente. Mas há bocado estavas a falar de uma coisa engraçada. E nem de propósito está aqui o Shin-Chan atrás. Que é uma coisa muito curiosa. Estavas a falar, depois só ficavam os canais espanhóis. E eu agora vou pegar outra vez aqui Montalegre. Desculpem lá, pessoal de Montalegre, por estarem a ser os protagonistas destes episódios. Mas efetivamente, quando fui para Montalegre, aprendi uma coisa muito curiosa exatamente com o Shin-Chan. Porque estava com os meus colegas de trabalho. Eu sou da região de Vila Real, eles da região de Montalegre. Estávamos a falar sobre o Shin-Chan, por alguma razão, sobre este desenho animado. E de um momento para o outro eu começo a cantar, acho que é o genérico do Shin-Chan, alguma coisa assim. É isso. E começo a cantar o genérico do Shin-Chan e tal, ei. E eles começam a cantar também, mas há aqui uma falha de comunicação, porque eu começo a cantar em português e eles começam a cantar em espanhol. Ao que eu perguntei que Shin-Chan é que vocês veem. E então foi aí que eu aprendi que o pessoal de Montalegre já teve muito tarde a televisão portuguesa. Durante muitos anos, em Montalegre via-se a televisão espanhola, porque as antenas apanhavam as televisões espanholas e não apanhavam as televisões portuguesas, que é uma realidade que uma pessoa nem sequer... E não estamos a falar de pessoas de 60 anos, estamos a falar de pessoas de 30. Portanto, é uma realidade muito, muito interessante. Nós conhecíamos a realidade de apanhar os canais espanhóis, mas não de apanhar apenas Só os canais espanhóis. Quando a antena virava, a maior parte das vezes era só os canais espanhóis que conseguia apanhar. Porque era incrível, porque virava e ia sempre para lá de Espanha. Ia sempre buscar os espanhóis. Também para o outro lado não ia buscar nada, não é? Não apanhava. Mas esta era uma realidade que, enfim, fez parte da infância, não é? Foi isso que nós conhecemos, porque depois vieram as parabólicas, não é? A TV Cabo. Também já ninguém se lembra de TV Cabo, não é? Que era mesmo TV Cabo, não é? TV Cabo, não dá para puxar para trás, agora é uma coisa tola. Sim, não dá para puxar a televisão para trás. Não, mas ter TV Cabo em casa... Era um luxo. Era um luxo. E era uma realidade, não era muito comum. Começou aqui. A ter-se... Não, eu estou a dizer aqui. Pois, mas é uma coisa muito interessante, porque eu lembro-me de só começar a ver Disney Channel, já era adolescente e mais que adolescente. E todas as pessoas que eu conheço da minha altura, que não são daqui, viram Canal Panda já. Eu nunca vi o Canal Panda, porque quando tive o Canal Panda já não via Canal Panda, já não tinha idade para ver Canal Panda. E aqui veio muito tarde, por alguma razão. Ou então por nós, veio muito tarde. Sim, veio muito tarde. Mas sim, o flagelo que antes era o não teres a televisão ao sábado de manhã, foi mais ou menos o mesmo flagelo que agora a canalha de agora sentiu no apagão. Sim. A nível de gravidade. O apagão, tirando a parte complicada e, enfim, menos interessante que de tudo aquilo que precisa de energia, até por uma questão de sobrevivência, fez-nos lembrar um bocadinho, um dia normal de inverno aqui, não é? Porque... Ora bem... Era o assim, apagão. Normalmente. Em Lisboa foi o apagão. O fim do mundo. O que é que isto será? Ora bem, eu vou relatar... Sim. Eu vou relatar como se viveu o apagão. Eram por volta das 10h30 e houve o apagão. Um total de 0 pessoas deram conta porque estava tudo no campo, porque estava um belo dia no campo. Por acaso estava muito bom esse dia. As cabras continuaram a pastar, as galinhas continuaram no seu curso. Talvez tivessem dado conta lá por volta das 11h30 que as pessoas foram fazer o comer e não ligaram a luz e a luz não ligou. Exatamente. Porque o comer foi feito na mesma porque quase toda a gente tem gastos. Ora bem, as pessoas depois eram 13 e estava o pânico em Lisboa, o pânico no Porto, tudo parado.
Na aldeia, as pessoas voltaram outra vez ao campo à tarde. Ligaram na mesma aos seus tratores. As cabras continuaram a pastar. As galinhas continuaram a fazer barulho. Até que chegou a noite. E toda a gente tem uma fonte alternativa de luz também em casa, portanto... Foi uma terça-feira, ora bem... Foi uma terça-feira. Aliás, nós tínhamos a noção de que isto era simplesmente mais um dia de inverno, de qualquer inverno que nós tivemos na nossa vida, porque... Este último inverno aqui, eu que vivo aqui, eu fiquei sem luz umas 7 vezes, umas 2 delas foram para aí durante 5, 6 horas. Sim. 2 delas, sim, sei que de manhã acordei sem luz e estava tipo 4 da tarde e ainda não tinha luz. E ninguém esgotou o papel higiênico, que é uma coisa... Não sei como é que aqui nós conseguimos ficar sem luz 7 vezes ao ano durante o inverno e ninguém esgota o papel 7 higiênico. vezes ao ano é bom, é generoso, porque às vezes era pior. Aqui. Agora está um pouquinho melhor, agora está um pouquinho melhor, está. porque eu lembro-me... Quando era pequena era quase sempre que havia uma tempestade. Não era quase todas as semanas, mas 2 vezes por mês provavelmente tínhamos cortes de luz, às vezes mais pequeninos, naturalmente, mas era sempre quase à noite, que era ótimo, não é? Porque era quando estava toda a gente em casa, portanto era ótimo. Por isso, bom, não, mas tirando a parte chata de foi tudo. Maravilhoso, porque nós estávamos aqui as duas no apagão, aqui estávamos tipo, ora bem, pela nossa janela parece um dia normal. Fomos à cidade, e estamos a falar da cidade de Vila Real, nós estamos a falar de um Porto e Lisboa. Fomos à cidade e parece que era o apocalipse zombie. Parece que estávamos no episódio de Black Mirror. Ui, não, vamos voltar para ali, porque isto, não sei o que é que se passa. Siga, volta para casa. Teve algumas partes, bom, peculiares, mas, bom, esperemos que não aconteça, pelo menos desta dimensão. Connosco, nas aldeias, por aí fora vai continuar a acontecer, porque é o comum, é o normal. Ora, portanto, já falámos sobre as antenas que viram, portanto, e está tudo relacionado, antenas que viram, tempestade, apagão, tempestades. E agora vamos falar de um outro assunto, que este era o que estava programado falar, que é... Nós vivemos uma realidade que, lá está, esta foi a que nós conhecemos, não sei se isso acontece noutras zonas do país, provavelmente sim, mas nós crescemos numa família católica, fizemos a catequese, íamos à missa com regularidade. E todas as festas. E todas as festas, sim, todas as... Que isto tem um nome, mas cerimónias. Eu já não sei, cerimónia... O quê? Tem um nome. Os sacramentos. É isso? Sim, a primeira comunhão, a profissão de fé, essas coisas todas. Crisma, sim. Aliás, andámos cada uma de nós 10 anos na catequese. 10 anos na catequese. Sim, 10 anos na catequese. Mas uma coisa que nós reparámos, e que é comum e continua a acontecer, é a divisão na igreja entre homens e mulheres. Não é por classes. Não é por classes. É por homens e mulheres. À frente, as mulheres. Atrás. Com as crianças. Com as crianças, sim. E mais atrás, a partir do meio da igreja, portanto, para lá do meio, né, começam a aparecer os homens. E depois acontece outro fenómeno, que é a porta do fundo da igreja. Esta igreja que nós conhecemos, é aquela onde nós vivemos durante muito tempo. Frequentámos. Tinha essa particular, tinha uma porta de fundo e alguns dos homens ficavam depois da porta, fora. Sim. Provavelmente não assistiam a missa nenhuma, não é? Eu tenho uma teoria, não é? Porque quem vai à igreja, à missa, vai para o céu. Claro. Quem não vai para o inferno. Normalmente sim. Lógica. E efetivamente os homens deviam pensar o seguinte: ora bem, se é para ir para o céu, mas estar com aquela gente que ali está, eu se calhar não quero ir para o mesmo sítio. Mas também não quero ir, ora bem, também não mereço ir para o pé do Hitler, não é? Também, sim. Portanto, eles ficavam ali no meio, ok? Quero beber, ora bem, nem banho, nem faltam. Fico aqui há de me dar alguma coisa, sinto que a minha gente fica mais ou menos aqui. Portanto, eu fico aqui entre um e outro. É uma boa teoria, por acaso estava bem pensado. Não sei, mas ou é isto ou então não faço a mínima ideia onde tirar qualquer tipo de lógica em as pessoas saírem de casa, tomarem banho, vestirem uma roupa para depois ficar à porta da igreja à missa toda. Não consigo arranjar uma outra lógica. Sim, iam porque era um momento de convívio também, não é? Também. Era um momento de convívio, num momento em que, estavam fora de casa
E enfim, tinham assuntos para discutir, normalmente assim, a missa ao domingo, aos sábados à noite havia sempre jogos, portanto era um bom tema E aliás, nós sabemos isso porque ouvimos algumas vezes essas conversas, portanto, naturalmente que era um bom tópico para a porta da igreja. Mas isto é um fenómeno, não sei se era só aqui, não sei se é um pouco transversal Trás-os-Montes ou até ao país, portanto nós vamos querer saber... Isso continua a acontecer. Isso continua a acontecer. Eu acho que aqui continua a acontecer. Eu não sei, mas gostava de saber o porquê. Ou melhor, se temos aqui algum homem que faz isso, ou que fazia isso, por favor diga da ótica do utilizador o que é que se passa para isto acontecer, porque eu sou muito curiosa deste fenómeno das igrejas. Pronto, este foi o nosso terceiro episódio. Já sabem, sigam-nos no YouTube. É importante para nós, para continuarmos a crescer o canal e o projeto, que nos sigam. Nós voltamos daqui a uns tempos, normalmente a 15 dias. Isto vamos ao sabor do vento, vamos ao sabor da tempestade aqui. Depois das eleições agora. Sim, depois. Este também já é depois. Portanto, fiquem bem e até à próxima. Olha, daqui! Olha, quantas vezes ouvi lobos! Olha!